Queridos irmãos, muita paz, muita luz a todos nós. Mais uma lição do Evangelho dos Espíritos. Jesus disse: se estiveres fazendo uma oferta diante do altar e te lembrares de que teu irmão tem contra ti alguma coisa, deixa ali tua oferta e vai conciliar-se primeiro com o teu irmão, depois, então, volta a fazê-la. Então a doutrina espírita sempre vai nos alertando para que a gente possa ir mudando as nossas atitudes. Por quê? Porque sempre tem, às vezes, nós estamos vendo alguma coisa, falando depois alguma coisa, nós criticamos alguém. E a doutrina espírita abre a nossa mente para que a gente cada vez mais ir mudando a nossa atitude daquela que Jesus nos ensinou. Alguém de nós já fez, passou um clique na nossa cabeça, a gente passou pelo crivo da razão, se a gente está saindo alguma coisa, falando dos outros, criticando os outros, tudo pensando coisas negativas. Então, o primeiro passo que a gente deve é fazer isso, para que a gente vê todas essas nossas coisas que fazemos de negativo. Nós que adoramos o Deus, verdadeiramente temos como altar a nossa consciência e a oferta que fazemos a Deus são nossas preces sinceras. Quantas coisas nós já pedimos para Deus? Bastante coisa. Será que nós estamos merecendo? Será que nós já reconciliamos com o nosso parente, com o nosso filho, com a nossa esposa e no nosso trabalho? Então a doutrina espírita vem nos alertando para que quando estiveres, ó Deus, nossa consciência nos acusar de termos prejudicado alguém, quer por palavras, quer por ato, devemos, em primeiro lugar, ir ao ponto ao irmão, perdoando-no reciprocamente. Mas, assim, perdoando para valer mesmo. Então, com que direito que nós vamos pedir as coisas de Deus, né, a Jesus ou a espiritualidade, se a gente está praticando as coisas, tirando vantagens? Tudo isso nós temos que reconciliar com tudo, e conosco também, para a gente possa aceitar o que nós estamos agindo para que a gente merece realmente. Por isso que ele diz, e livres de recordes dentro da nossa cabeça, que às vezes a gente pensa coisa, principalmente dentro do nosso lar, do nosso trabalho. Nós não temos aquela rosquinha com alguém, com um vizinho. Tudo isso é o que Jesus veio nos ensinar para que a gente possa mudar, pensar. O que eu fiz para essa tal pessoa, para mim conversar com ela? O que eu fiz no meu trabalho? O que eu fiz dentro da minha casa? O que eu fiz dentro do centro? Nós já passamos isso pelo crivo da razão? Nós já falamos, pedimos a Deus para primeiro medir a nossa mente e a gente começar esse trabalho. Então, quando Jesus disse que devemos reconciliar-nos sem demora com o nosso adversário, pretendia ensinar a evitar as discórdias na vida presente, mas também nas existências futuras nesse mundo, porque dele
nos sairemos enquanto não pagarmos nossa dívida. Até o Hilton sentiu que é uma moeda antiga, que por isso que ele faz uma comparação para que a gente possa entender. Então nós sempre, nunca desejar mal para os outros. Isso daí a gente vai mudando por dentro. Deus mandou Jesus para nos explicar como devemos pedir aqui, nesta terra. Já tivemos várias reencarnações, tivemos oportunidade para a gente mudar. E a gente não mudou. Continua acontecendo, a gente continua passando o criso pela razão e não acha em nada, acha que nós somos o eterno. Então, meus irmãos, nós temos Jesus como exemplo. E nós estamos ainda muito parados para trabalhar conosco mesmo. Por isso, enquanto estivermos na Terra, sem sabermos do nosso passado, devemos buscar não fazer novos adversários e na valorização do tempo presente. Esforcemos-nos para tornar relacionamentos difíceis em relacionamentos agradáveis, os adversários em amigos na prática do patrão. Sempre que houver qualquer desentendimento, para assim extinguirmos antes da morte todos os motivos de nossa desavença, toda essa cansa profunda ainda do nosso coração, nós temos que dar, quando estiver frente a frente, com a nossa consciência, e ver que a gente ainda critica o nosso presente, o nosso passado. Nós vamos dar conta disso. Por isso que a doutrina espírita abre a nossa mente para que a gente sabe essas coisas negativas que nós temos, para que a gente possa ir mudando, passando todo dia, quando a gente vai dormir, fazer uma prece para Jesus, fazer uma prece para Deus que possa nos auxiliar nesse momento que estamos tendo essa oportunidade. Às vezes o presente que nós sente aquela rosquinha muito difícil, ao invés de a gente chegar, abrir o nosso coração, não é ir lá e abraçar aquela pessoa que a gente não gosta, mas sim dar uma abertura para que, trabalhando e mudando, desejando o bem para esse nosso irmão que nós ainda sofremos. Então a doutrina espírita vai sempre nos alertando disso, né? Então os espíritos nos falam, o caminho em que estamos juntos com os nossos adversários é a vida presente, durante a qual houve o atrito entre nós e ele, enquanto estamos juntos, isto é, todos encarnados, que convém desfazeis o agravo e transformar a inimizade, por menores que sejam em estima. Então, meus irmãos, a gente cada vez, quanto mais a gente puder fazendo essa lisa, então como que a gente faz essa lisa? Antes de dormir, a gente faz uma prece e pede, em nome de Jesus, que a gente possa descobrir o que nós fizemos da manhã, no dia. E vai surgir na nossa mente todas as coisas que nós fizemos dos outros negativo, né, vai vir à nossa mente. E aquelas cacas que nós fazemos, as pessoas que nós prejudicamos com pensamento ou atos, vem na nossa mente. E aí a gente pede para os amigos espirituais nos auxiliar, para que a gente possa reconciliar com todos esses que elas... Não precisa estar presente, mas faz uma prece para aquela pessoa, para que ela possa, queira resolver
essa nossa situação difícil. Deus nos ajuda. Para depois a gente reconciliar com esses nossos irmãos, faz o pedido para Jesus ou para Deus nos auxiliar. Então a gente começa a ter, nós temos que largar um pouco de ser chato, de não faz oportunidade para aquele nosso irmão. Você chegar na nossa cabeça que todos os nossos irmãos, Deus é o Pai de todos nós, e a gente continua ainda, não importa isso, seja católico, espírita, protestante, Deus é um só, e é Ele que nós temos que seguir. Quando Moisés pôs os 10 mandamentos, nós nem sabemos direito esses mandamentos. Nós precisamos nos esforçar mais para que a gente passe um pouco do nosso coração essas coisas que fazemos negativas. Então, eu espero que todos nós possamos sentar mais para mudar esse que nós estamos passando ainda nesta terra. Que oportunidade nós temos. Aquele vizinho que a gente acha um nojento aquele, nós achamos. E às vezes esse nosso vizinho nem pensa em nós já criticamos. Então, queridos irmãos, mais uma vez, vamos abrir essa mente nossa para a gente mudar essas nossas atitudes. Temos muita coisa ainda a devendo para a espiritualidade. Depois que a gente entender, nós podemos chegar a Deus e pedir, ver se a gente tem ou merecendo isso. Então, que a paz de Jesus esteja e permaneça conosco, hoje e sempre. Muita paz a todos. Olha bem.